Oi, citologista, tudo bem? Eu sou o professor Jacinto Costa, do site www.jacintocosta.com.br e eu estou hoje aqui para mostrar um pouco sobre o meu livro de citologia clínica da mama. Foi um livro elaborado com bastante carinho ao longo de 20 anos de ensino e com as informações que eu acho extremamente pertinentes para quem está ou iniciando ou quem já faz a citologia. Se você olhar bem, você vai ver que esse livro ele tem características morfológicas que são mais próximos ou semelhantes dentro de um determinado grupo de lesões. Então eu botei aqui um pouco sobre a epidemiologia, as características anatômicas, citológicas e histológicas da mama, e aí depois vem a parte de coleta, processamento de amostras, onde você vai ver como é que se faz essa coleta, quais são os materiais, como a gente consegue obter material para fazer a citologia, e inclusive algumas técnicas estão sendo utilizadas cada vez mais na citologia clínica, né? Aí depois a gente vem com uma parte de imagens. Eu acho importante que todo citologista tenha conhecimento da interpretação de imagens. No tópico 5 você vai encontrar o início das características da avaliação citomorfológica, ou seja, as características das células, o que seria a presença dessa célula com características de normalidade ou não. Então assim, é bem direcionado, ele é bem objetivo esse livro, cheio de tabelas e cheio de tabelas de comparação, para quando você tiver dúvidas, ter condições de diferenciar uma informação de outra. Então tem células que em determinado momento elas se parecem muito, né? E aí depois que você passa por esse capítulo aqui, que inclusive fala um pouco de patologia, você vem para as alterações e lesões. Então eu tenho aqui, ó, alterações mamárias reativas, o que a gente pode encontrar como nas mastites, né, nos abscessos, na ectasia ductal. Então, as alterações que são muito comuns nesse grupo. Depois vem as lesões não inflamatórias, né, um grupo de lesões como, por exemplo, alterações fibrocísticas, os cistos, né, a necrose, porque a necrose você pode ter inflamação ou não, lipoma, alterações da gravidez e lactação, extremamente importante porque causa muita confusão por conta das características citomorfológicas, como o surgimento de nucléolos destacados, né? Então confunde muito o citologista que está trabalhando com mama. Aí vem no capítulo 8, né? Vem alterações mamárias benignas, fibroepiteliais e papilares, onde a gente fala de fibroadenoma, tumor filoso, papiloma intraductal, papiloma intracístico. Esse rol de lesões papilomatosas, ele sempre foi fruto de discussão, dá um pouquinho de trabalho. Então eu resolvi colocar esse capítulo um pouco mais detalhado e separado nesse grupo. Depois eu venho para as lesões proliferativas epiteliais específicas, né, onde a gente vai falar das famosas, né, hiperplasias, que causam bastante confusão também, inclusive na histopatologia, o ductal in situ de baixo grau, a hiperplasia lobular, a adenose e adenose esclerosante, cicatriz radial e por aí vai, lesões mamárias masculinas, ginecomastia. Então é um capítulo que já vai se aproximando das lesões específicas, né? Mas que causa, creio eu, esse capítulo 9 é o capítulo mais interessante do livro, porque é justamente que a gente se depara mais e o que tem mais confusão. Livro de citologia mamária é assim, muita gente publica e leva em consideração o que ele vê mais na rotina. Então tem livros que trazem lesões mais raras, né? Mas o interessante é isso, é a gente ter 2, 3, 4, 5 livros que um complementa o outro. Nunca você vai conseguir um livro que tenha tudo, é impossível, né? Então assim, aqui eu tentei colocar o que está mais na rotina, no seu dia a dia, na sua bancada, os seus desafios. As fotos são bastante interessantes porque é foto de citologias dentro do que a gente espera receber, e não somente aquelas fotos trabalhadas que a gente chama de fotos de capa de revista, né? Então eu fiz essa característica baseada na rotina do dia a dia, no que a gente vê no meu trabalho, por exemplo, de análise de citologia, que eu fiz durante
muito tempo e fui arquivando material. Citologias das lesões pré-malignas e malignas, que seria o capítulo 10. Então esse capítulo aqui, ele vai especificamente tratar das lesões que já são consideradas pré-malignas. A gente sabe que na citologia de mama a gente tem dificuldade, quando as lesões não estão muito avançadas, de diferenciar, e é quase que em alguns casos praticamente impossível você dizer o que é in situ e o que é invasivo. Então há uma discussão ampla nesse sentido, nesse capítulo do livro, né? E depois vem o capítulo onde eu falo de citologia das lesões malignas, que são os tumores especiais, né? Então carcinoma papilar, tubular, mucinoso, medular, apócrino, né? E aí você consegue trabalhar um pouco com esses tumores específicos. Eles são raros, mas eles podem aparecer, é uma questão de sorte, né? Se aparecer ou não. E o capítulo 12, que é o último, é a elaboração de laudos, que é uma constante que eu vejo muito meus alunos nos cursos de pós, principalmente. Professor, como é que eu elaboro um laudo? O que é que eu devo colocar no laudo? Como eu devo, né? Que na realidade a gente chama de relatório, né? O que é que eu devo colocar no relatório? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei esse capítulo justamente para facilitar a montagem desse laudo e usei como base, na maioria do livro, o sistema em Yokohama, que aí já ajuda um bocado você se familiarizar com o que tem na literatura de mais atual. Então, o livro está muito bom, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito dele, inclusive uso ele, porque muitas vezes eu tenho alguns detalhes que eu quero saber, algumas referências. Ele tem, eu não falei no final, um índice remissivo, ou de referências, perdão, muito boas, que vocês também podem levantar esses artigos. Então é um livro completo, tem muita figura, bota mais para cá, muita figura, muito esquema, né, detalhado, e enfim, é um livro que vai ajudar bastante a você. É um livro que foi publicado pela Revinter, TM Revinter, né? É uma editora que eu já trabalhei com ela, trabalhei com o meu livro de citologia cervical e agora com citologia mamária. Eu espero que vocês gostem, o livro está muito bom, bastante direcionado, objetivo, e que ele sirva para uma fonte de consulta ou até mesmo para iniciar os estudos em citologia mamária. Então aproveita, se quiser adquirir você pode ir no site diretamente da editora ou no meu site, que é www.jacintocosta.com.br, e lá você tem mais informações sobre o livro, tá certo? Então sucesso para vocês e até uma próxima.